Impacto da Fé Cristã. Professor Francisco Cláudio. Agora, uma lembrança de uma coisa da infância. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele disse, olha, meu pai nunca bateu em mim. Meu pai nunca me traumatizou. Mas o meu pai tinha uma coisa. Desde pequeno, o meu pai era militar e ele tinha um vozeirão, uma voz grossa, era um cara muito forte, muito grande. E eu, uma criança, né? Ele, toda vez que eu sentava à mesa, ele brigava comigo porque eu estava fazendo barulho com garfo e faca. Às vezes eu não comia com os talheres certo, ele me dava um esporro. Outras vezes, se eu botava o cotovelo na mesa, ele brigava comigo. Outras vezes, eu comia rápido demais, ele também brigava. Aí eu falei, peraí, então comer era sinônimo de para você de sofrimento, né? Ele disse era um tormento, eu ficava muito ansioso na hora que ia comer, principalmente quando meu pai estava lá. E a gente fazia todas as refeições juntos, porque ele obrigava a gente, dizia que a família tem que comer unida e tal, que ele tá certo, né? Mas era muito sofrimento para mim. Eu falei, tá, você não teve um trauma emocional, mas você teve pequenas marcas emocionais que foram machucando o seu psiquismo. E o seu psiquismo, então, entrou numa compulsão à repetição porque ela não conseguia dissolver aquilo. E tem lógica, pessoal, porque olha só, se você leva uma pancada aqui, digamos que eu dou uma pancada aqui, ó, pá, e antes dessa pancada sarar, eu recebi uma outra pancada. Digamos que eu tomei uma pancada aqui de peso 10, tá? Pá, aleatório. Peso 10. Pá. E aí eu recebo uma outra pancada depois, antes disso sarar. Vai doer 20? 10 com mais 10, vai doer 20? Não. Vai doer 100, né? Porque aqui já estava machucado. Então a pancada em cima de algo machucado vai doer muito mais. Aí perceba. A pessoa recebeu um machucadozinho. Aí o pai deu um esporro, brigou com ela, ficou nervosa. Na próxima vez, ele já vai estar mais sensível. Aí o pai dá outro esporro do mesmo jeito, mas ele já vai se sentir muito mais machucado. Na terceira vez, na quarta, imagina você crescer a sua vida inteira tomando reclamação, escutando alguém gritar com você e você ficar angustiado. O que é que o psiquismo dele fez? Associou comida com dor, com sofrimento, com fazer coisa errada. Quando o psiquismo associou, lembra que o seu psiquismo, seu inconsciente, ele generaliza e ele não tem passado. Todas as vezes que ele ia comer alguma coisa, automaticamente o cérebro reptiliano dele, vou falar dele agora, a base do inconsciente dele ativava e falava, opa, isso é perigoso, comida é perigoso. Por quê? Porque a comida está associada a tudo de ruim que ele havia passado na vida. Era por isso que quando ele ia comer alguma comida nova, ele começava a chorar, a garganta travava, porque é um sinal de ansiedade, e ele tinha medo de engasgar. Por quê? Porque se ele estava ansioso, todo o seu corpo estava meio travado. E quando você está travado, você não consegue se alimentar direito. E aí ele começou a associar mais coisas ruins e mais coisas ruins, a ponto de a vida dele ser um verdadeiro inferno. E tudo começou porque lá atrás o pai dele brigava o tempo todo com ele porque ele fazia tudo errado na hora de comer. Está fazendo sentido para você? Você está conseguindo encaixar as explicações de forma simples e clara para entender como nós funcionamos? Até aqui, você já entendeu como funciona o seu inconsciente, que o inconsciente é temporal, que ele tem algumas regras, que ele busca a felicidade, que ele registra absolutamente tudo que você passou, que se você não consegue dissolver emocionalmente seus problemas, você vai entrar na compulsão à repetição, e que se aquilo te marca excessivamente, você vai ficar congelado naquela idade. Então você vai ser muitas vezes um adulto que tem um congelamento emocional em muitos aspectos da sua vida. E claro, esse congelamento não é só um. Tem gente que se congela aos 5, aos 7, aos 9, aos 10, enfim, cada situação traumática vai acabar congelando você emocionalmente, né? Então isso é importante que você tenha na sua mente. Agora, um próximo tópico muitas vezes, a pessoa que tem um problema emocional, ele tem um desconforto físico. Qual é a conexão entre a mente e o corpo? Por que que muita gente chega no consultório de um psicólogo, um terapeuta e começa a falar da angústia? Ele não sabe de onde veio a angústia, ele não sabe por que aquela angústia está daquele jeito.
É claro que ele só sabe que sente angústia, então ele vai elaborar um monte de pensamentos, um monte de coisas, mas efetivamente ele acaba não resolvendo o problema. Por quê? Deixa eu dar um exemplo bem simples, não quero complicar não, tá? Mas olha só, o centro da fala é aqui, é justamente nessa área aqui, é a área de Broca. É uma área aqui que regula o centro da fala, da comunicação. Você começa a falar e dizer a angústia que você está sentindo. Só tem um detalhe. O centro de controle da angústia está aqui embaixo, nessa outra parte do cérebro, no que nós chamamos do cérebro reptiliano. E a partir de agora, eu vou apresentar a você ao cérebro reptiliano. E eu espero que você entenda que é muito simples, é bem tranquilo de você entender e é importantíssimo, é vital. Então, anote esse nome, cérebro reptiliano. Entenda o seguinte, do ponto de vista evolutivo, tá? Não é do ponto de vista anatômico, não, fisiológico, não. É do ponto de vista evolutivo, nós podemos classificar o nosso cérebro em 3 partes, em 3 grandes épocas. O primeiro cérebro nós herdamos dos répteis. Répteis, cobra, lagartixa, sapo, rã, enfim, dos répteis, tá certo? Eu espero até ter feito a classificação certa, mas você entendeu. Aí o que acontece? Um réptil, ele só pensa em atacar ou fugir. Ele tem um cérebro muito pouco desenvolvido. O cérebro dele é muito basal, é muito básico. Para você ter uma ideia, uma cobra, por exemplo, ela passa a existência inteira dela, o tempo inteiro, 24 horas por dia, com o seguinte software na cabeça dela. Estou em perigo ou estou em segurança. Estou em segurança ou estou em perigo. Tanto é que se você vê uma cobra, todo mundo diz, não se mexa. Por quê? Porque se você se mexer, pode ser que a cobra interprete o seu movimento como perigo para ela. E aí ela vai decidir se ela vai atacar você ou ela vai fugir. É por isso que não se pode fazer movimentos bruscos diante de um animal peçonhento. Porque ele tem um cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, o tempo inteiro, só cuida de proteger aquela existência. O cérebro reptiliano, ele é o guardião da sua sobrevivência. É onde está o seu instinto de sobrevivência. Deixe isso bem claro, anote bastante isso. Porque isso segue com você e a gente vai falar muito disso ao longo de todas as nossas aulas. O que acontece é, se você tem um cérebro reptiliano ativado, você tem o seu instinto de sobrevivência ativado. Ok, nós herdamos esse cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano ele fica exatamente aqui, ó, nessa área aqui, na nuca. É por isso que tem muita gente que, quando está com muitos problemas emocionais, começa a sentir uma pressão e um calor aqui na nuca. Por quê? Porque aqui é a sede física é o cérebro reptiliano. Uma coisa importante, o cérebro reptiliano é nele a sede física do seu inconsciente. Exatamente isso. O seu inconsciente é sediado fisicamente no cérebro reptiliano, aqui. Quando você tem algum problema emocional, o seu inconsciente está ativado, não está? O seu inconsciente começa a trazer toda aquela situação de emergência, de perigo, de dor, de sofrimento. Só que ele está justamente aqui. E esse cérebro reptiliano, ele é responsável pelo quê? Pelo teu sistema simpático e parasimpático. Tradução. Esse bloco aqui, esse cérebro aqui, é ele que controla teu batimento cardíaco, ele controla a função dos seus esfíncteres, é ele que controla as sensações de medo, angústia, sofrimento, aperto no peito, paralisia, sensação de dormência no corpo, todas essas angústias que você tem, frio na barriga, até mesmo situações como, por exemplo, prisão de ventre. Tudo isso é controlado por essa área aqui do corpo. Só que imagina, você está com o inconsciente todo machucado. O inconsciente está com um monte de marcas emocionais ou pancadas emocionais, traumas, te machucando. E a sede física dele é justamente nesse nervosinho aqui, nesse sujeito nervoso aqui, que é o cérebro reptiliano. O réptil está sempre pronto para atacar ou para fugir, não é? Então, ele está o tempo todo ativado. Se uma pessoa passou por muitos traumas emocionais, ora, esse cérebro aqui está em estado de alerta. E aí ele vai reagir com muita violência. E ele vai dar descargas no corpo muito grande. Por isso, uma pessoa que tem sintomas como depressão, ansiedade e outros tipos de transtornos emocionais, ele, na verdade, tem muita dor e sofrimento e angústia e sensações no corpo que, se ele for para o médico fala, olha, não tem nada de errado com o seu corpo.
Isso tudo é da sua cabeça. Aí a pessoa às vezes acha que o médico está dizendo que não é nada, que não existe. Não, o médico está dizendo que são coisas que você está gerando com o seu funcionamento interno. Só que ele não sabe como você está gerando e nem você sabe por quê, enfim. Aí você fica na mesma, ou melhor, fica até mais frustrado, né? Porque não tem remédio que cure dores no corpo causadas por emoção. Mas tem solução. Vamos adiante. Nós temos esse cérebro reptiliano. Com o passar do tempo, com a evolução humana, nós recebemos um cérebro emocional, que é o cérebro dessa fase, essa parte aqui, ó, o cérebro límbico, o animal. Esse cérebro é o cérebro responsável pelo gerenciamento das suas emoções. Um cachorro, por exemplo, que é um animal, ele já tem emoção, um golfinho. Então, os animais já têm emoções, coisa que um réptil, uma cobra, não tem. Já estamos na escala mais evoluída do processo. E depois, evolutivamente, com o passar do tempo, nos últimos 300 mil anos para cá, começou a existir a raça humana, e a raça humana tem essa camada externa do cérebro, que é o neocórtex, ou seja, essa camada rugosa do cérebro, perdão, essa camada rugosa do cérebro que dá essa aparência que você conhece, né, o cérebro. Pois bem, essa camada externa, que é a camada que foi construída por último, primeiro vem a reptiliana, depois a emocional, depois a neocortical. Essa camada rugosa é a parte inteligente, é a parte racional, é a parte que decide ou acha que decide. Esse é o problema. Lembra do que nós falamos no começo? O apóstolo Paulo dizia, por que é que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Quantas vezes eu não vejo gente dizer, eu não quero me drogar. Eu não quero frustrar minha família nem me prejudicar, mas eu acabo me drogando. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. De onde está vindo isso? Desse sistema aqui, ó, cérebro reptiliano, emocional e neocortical. O cérebro reptiliano, ele é 16 vezes mais rápido do que o cérebro neocortical, o cérebro inteligente, né? Essa camada rugosa. Essa parte aqui, o emocional, é 8 vezes mais rápido do que esse aqui. Esse aqui é o mais lento de todos. E tem uma analogia para você entender. Sabe quem é que manda em você? Eu falei que lá atrás, se você lembra, no fundo é o seu inconsciente. Mas eu vou explicar melhor agora e vai fazer mais sentido para você. Se eu te perguntar, em uma empresa, quem manda é o dono, é o gerente ou é o segurança? Você vai dizer, olha, Jair, claro que é o dono. O dono é que manda na empresa. Aí eu digo, tá, se tudo estiver funcionando bem, quem manda é o dono. Mas, se as coisas estiverem meio bagunçadas, não é o dono que manda. Quer ver uma coisa? Imagine que o segurança dessa nossa analogia é o cérebro reptiliano. Não é ele que cuida da segurança, ele que cuida do instinto de sobrevivência, então digamos que ele está armado ali, né? E ele cuida da segurança de todo mundo. Tem um gerente acima dele e tem um dono. Se esse segurança surtar e achar que estão assaltando, invadindo a empresa, ele está com um revólver na mão, ele simplesmente vai mandar e todo mundo vai ter que obedecer, não é? Se ele sair ligando, fechando todos os portões, dando sinal de alerta, botando todo mundo dentro das salas, alguém vai dizer que não? O dono vai dizer que não? Não. O dono vai obedecer. Eu vou dar um exemplo até melhor, que eu até prefiro. Imagina, eu sou da época de Obama ainda, tá? Então, imagina que Obama está discursando lá, tá? Quando ele era presidente. Obama é o presidente. Então, a gente pode criar a analogia que ele é o neocórtex. Ele é o que manda, ou pensa que manda, né? Aí a gente tem o cérebro límbico, o cérebro emocional, que é a fase do meio, que são os diplomatas, senadores, congressistas, etc. Agora, quem é que vai ser o cérebro reptiliano nessa nossa analogia? O segurança. Os seguranças de Obama. Agora, digamos que um daqueles seguranças de Obama, na verdade, o cara veio da guerra da Síria, do Iraque, e lá ele se traumatizou. Ele perdeu muitos amigos, ele viu muita gente sendo explodida, ele tem muitos traumas de guerra, ok? Então ele está traumatizado, mas ele é segurança e está ali protegendo o presidente. No meio da multidão, de repente, explode uma bola de soprar, uma bola de festas.
Pá! Qualquer outro segurança vai olhar, ficar atento, mas ver que foi uma bola de festas que explodiu. Esse segurança que está traumatizado, ele está em estado de hiperalerta. Ele não vai dizer, foi uma bomba, uma bolinha. Não. Ele já pode ativar-se, entrar em pânico. E nesse momento, o que ele faz? Ele vai partir para cima de Obama, vai puxar ele pelo paletó e levar ele para o bunker, para o esconderijo. Ele está fazendo o papel dele, mas veja que ele foi hiperativado por causa de um trauma. O gatilho emocional de um barulho lembrou a ele uma bomba que explodiu lá no Iraque, na guerra da Síria, no que for. E automaticamente o cérebro reptiliano dele agiu muito mais rápido do que ele. Tanto é que se eu estiver aqui sentado conversando com você agora, de repente explode uma bomba aqui, um barulho qualquer, eu já olho imediatamente e nem raciocino. Quem foi que me fez olhar e já me preparar para fugir daqui? O meu cérebro reptiliano, porque ele é muito rápido, muito rápido. Só tem um detalhe. Imagina que esse segurança de Obama, ele em vez de pegar Obama e levar para o bunker, para o esconderijo, ele faz mais do que isso. Ele passa o resto do dia fugindo com Obama, Obama querendo parar, e ele sequestra Obama e não quer saber. E ele só fica dizendo, bomba, bomba, perigo, perigo, vamos sair daqui. E ele passa o dia, passa a noite, enfim, passa a existência. Coisa de louco, né? Não, não é de louco. É simplesmente o funcionamento do psiquismo humano. O cérebro reptiliano está tão machucado. Por quê? Porque ele é a sede física do inconsciente. E o inconsciente, como você já sabe, registra tudo. O inconsciente ele é atemporal. E o inconsciente entra numa compulsão à repetição quando não consegue resolver as coisas e dissolver emocionalmente. Como aquele segurança não conseguiu dissolver os traumas de guerra, ele está engatilhado. E é assim que ele não quer fazer aquilo, mas é mais forte do que ele. Outro exemplo para você, para ficar bem mais claro, me procurou também uma cliente e ela tinha uma compulsão alimentar que era muito específica. Ela disse, olha, eu malho a semana inteira, mas no final de semana eu tenho que comer chocolate, eu adoro chocolate. E eu como barras e barras de chocolate. Eu saboto todo o meu trabalho e eu não consigo me livrar disso. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou inteligente, eu sei que está errado, eu sei que vão me frustrar, mas por que eu não consigo parar de comer esse maldito chocolate? No fim de tudo, depois que a gente já tinha resolvido todo o problema, que ela estava livre dessa compulsão alimentar, foi que ela se lembrou de uma coisa. Ela disse, Jair, que interessante. Quando eu era pequeno, o meu pai, ele tinha uma amante. Minha mãe sabia, mas minha mãe não queria se separar. E aí o que acontece? Aí eu já completei, porque eu já sabia o resto da história. O que aconteceu era o seguinte, como o pai dela tinha uma amante, no final de semana, o pai dela ia ficar com a amante. A mãe não queria que ele separasse, então a mãe aceitava que ele ficasse, queria que ele ficasse com ela. Então ele passava a semana com a mãe e com ela, com a criança, né? Com essa minha cliente. Só que quando era final de semana, esse pai ia lá para a casa da amante, dormir lá. E ela sentia muita falta do pai. O pai, para diminuir esse sofrimento dela, né, que o pai também se preocupava, via que ela estava sofrendo, mas não abria mão dessa situação, enfim, né? Não cabe a gente criticar nem julgar ninguém. O que o pai fazia? O pai comprava chocolates para ela ficar o final de semana todo. Então comprava muitos chocolates para ela poder comer o final de semana todo, porque criança gosta de chocolate. Então ele comprava chocolates para ela. O que aconteceu? Agora você já sabe. Agora você já entendeu. Quando ela cresceu, toda vez que ela ia para casa, ela ficava sozinha. Por quê? Porque ela morava só, numa cidade diferente de onde ela nasceu, né? Fazendo faculdade, enfim, e depois atendendo, como, sei lá, não lembro mais da profissão dela. E o que acontece? Ela ficava o final de semana toda sozinha. Quando ela ficava sozinha, o gatilho de comer chocolate era ativado. Por quê? Porque a vida inteira ela aprendeu que se ela comesse chocolate, ela supria a falta do pai. Como ela estava sozinha, com falta de gente, porque a gente generaliza, ela simplesmente se entupia de chocolate. Quem é que mandava ela comer chocolate? Era o cérebro inteligente e racional? Não. Era o cérebro reptiliano. Porque o cérebro reptiliano, ele é a sede física do seu inconsciente. Como ele é a sede física do seu inconsciente, ele manda em você. Por quê? É ele que controla o seu corpo. É ele que controla a vontade desesperada de comer este ou aquele tipo de comida.
E tudo tem uma lógica. Lembra que eu falei para você lá no começo que toda emoção tem lógica, todo transtorno emocional tem lógica? Pois é. Agora, eu já posso dizer para você que, olha, depressão é excesso de pressão. Depressão é excesso de sofrimento acumulado. Ansiedade são registros de medo acumulado ao longo da vida. Jair, como assim? Anota isso. É mais informação que você nunca teve em lugar nenhum. Pegue todas as pessoas que sofrem de depressão. Todas elas, todas, sem exceção. E veja, eles não têm problemas físicos. Os problemas podem ter sido causados pela depressão. E não é necessariamente a depressão que causa isso, tá? Como é que funciona? Vou te explicar também relatando mais um caso. Dessa vez com uma colega de profissão, com uma colega psicóloga. Ela veio de um estado próximo, desesperada, pedindo ajuda. Eu lembro que como eu não tinha espaço na agenda, e naquela época eu trabalhava 7 dias por semana, eu atendia todos os dias da minha agenda, atendia 6 dias por semana, eu disse, olha, como eu não tenho espaço para você, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no domingo para te atender, no meu dia de folga, né? O único dia de folga, mas enfim, a situação era grave. E ela disse, Jair, eu não entendo, eu estou há 3 meses sem ter vontade de tomar banho. Muitas vezes eu sou obrigada a tomar banho. A minha sobrinha vai lá, me leva para tomar banho porque eu não consigo. Como é que é isso? Eu sou psicóloga. Eu ajudo pessoas com depressão, com ansiedade, com um monte de coisa. Eu nunca pensei que ia passar por isso. Por que eu passei por isso? O que está acontecendo? Eu expliquei para ela. Para ela que era excesso de dores acumuladas. Ela não entendeu, então eu expliquei dessa forma que eu vou te falar. Porque ela me disse o seguinte, Jair, vê só. Eu perdi, olha só a situação dela. No espaço de 5, 6 anos, eu perdi meu marido pro câncer, eu perdi meu cunhado, eu perdi minha mãe, eu perdi uma irmã e eu perdi um amigo. Tudo isso no espaço de 5 ou 6 anos. E eu não caí. Mas faz 3 meses que eu perdi o meu cachorrinho de estimação, que ele já estava velhinho, e eu simplesmente entrei em depressão. Como? Como é que eu tenho perdas terríveis que me fizeram sofrer e eu não entro em depressão? E agora, porque eu perdi meu cachorrinho, claro, eu gostava muito, mas nem se compara a perder minha mãe, perder minha irmã, perder meu marido. Por quê? Eu não consigo entender. Eu falei, eu vou te explicar agora. Perceba o seguinte, imagina que toda vez que você teve uma dor na sua vida, uma perda que foi se acumulando, toda vez que você teve um machucão, uma traição, um abandono, são marcas que vão ficando no seu psiquismo, porque o seu inconsciente ele é temporal, ele registra tudo que ele não consegue dissolver. Então imagina que cada vez que você passou por uma situação difícil, é uma pedra que você bota aqui nos ombros, nas costas. Você foi traída, sofreu um abuso sexual, você foi abandonada, alguém te humilhou, e tome pedra. E você bota as pedras aqui nas costas. A vida tem o mesmo brilho? Não tem. Tem a mesma alegria? Claro que não. Mas você não pode parar. Você tem que continuar vivendo. Você tem que se sustentar, tem que estudar, tem que dar conta da vida. Você segue. A vida já não tem a mesma alegria, mas vamos lá, vamos tocar o barco. E aí vai chegando um momento que esse peso que você carrega durante tanto tempo está tão pesado que você começa a falhar. Aí uma pedrinha que é colocada nas suas costas, você não suporta mais e dobra o joelho. Olha o que aconteceu com ela. Ela teve várias perdas e ela foi mantendo a força e carregando aquilo. Só que depois que ela perdeu todo mundo que ela amava, ela estava extremamente vulnerável e cansada de carregar tanta pedra. Chegou um momento que ela perdeu mais alguém, perdeu um cachorrinho, mais uma pedrinha em cima. E o que acontece? Ela não suportou essa pressão e aí ela caiu. E quando ela caiu, ela ficou embaixo dessas pedras, dessas dores emocionais. Ela tinha alegria, tinha vontade de viver, de se levantar, de tomar banho. Não, quando você está embaixo dos escombros, você não quer fazer nada, você quer ficar ali quietinho, que ninguém mexa com você. Não é isso que acontece? Isso é depressão. Faz sentido para você? Faz sentido quando eu te explico dessa maneira? Quando você vê que o seu inconsciente funciona dessa forma? Jair, só para terminar, que eu gosto de terminar as histórias, nós também conseguimos ajudá-la naturalmente usando o reprocessamento emocional e hoje, graças a Deus, ela continua atendendo. De vez em quando a gente, eventualmente ela curte minhas fotos no Instagram ou comenta alguma coisa e tá linda, maravilhosa, ajudando muita gente. Bem, eu
queria terminar a aula falando também sobre ansiedade, né? Porque é muito comum tanto as pessoas terem ansiedade, quanto se você vai ser um terapeuta conosco, se você vai entrar na segunda fase conosco da formação de terapeutas, então você vai encontrar muita gente com ansiedade, com pânico, com transtornos graves de ansiedade, com medo de elevador, com esse tipo de coisa, né? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é o acúmulo de registros de marcas emocionais